Olá, eu sou Osana, fundadora da Escola de Nós, e hoje eu quero te ensinar a fazer um painel de macramê para iniciantes. Para fazer esse painel, eu escolhi trabalhar com o cordão de algodão de 3 milímetros, porque ele é bom de trabalhar, ele não desfia enquanto você está trabalhando, ele corre bem entre os dedos, não machuca as mãos, é resistente. Por isso eu escolhi trabalhar com o cordão de algodão de 3 milímetros. Agora vem comigo que eu quero te mostrar tudo que você vai precisar para fazer essa peça. A gente vai precisar de fita métrica, tesoura, uma base de madeira de 26 centímetros. A gente vai precisar de 4 cordões de 1,80 m e 10 cordões de 3 metros. Agora que eu já te falei tudo que a gente vai precisar, vamos começar a fazer essa peça. A primeira coisa que a gente vai fazer é prender os cordões na base. Só que para prender os cordões, a gente tem um segredinho. Eu não vou colocar todos os cordões já na base, eu vou colocando aos poucos, porque a gente vai trabalhar com o nó DNA e a gente vai trabalhar com o nó simples. Então, aos poucos, a gente vai colocando os cordões na base. Eu vou começar prendendo 2 cordões de 3 metros na base, mas a gente vai prender de forma diferente. Eu não vou igualar as pontas, presta atenção. A gente vai pegar a fita métrica e a gente vai marcar 60 centímetros. Mas, Osana, por que 60 centímetros? Porque 60 centímetros é a medida que eu quero que fique, a medida final da nossa peça, tá? Então, a gente vai medir 60 centímetros e a gente vai prender na base, tá? Com o nó de laçada. Olha só, eu tenho aqui, desse lado, os 60 centímetros e aqui o restante dos 3 metros do cordão. E eu vou prender na base, deixa eu chegar para cá, eu vou prender na base dessa forma, nó de laçada, tá? Tô segurando aqui que é para não fugir, que eu já marquei os 60 centímetros, tá bom? Ó, e aí a gente vai puxar aqui para fazer o nó de laçada e conferir se aqui ficou com 60 centímetros. Senão a gente ainda pode tirar e refazer. Ó, daqui e não ficou com 60 centímetros, tem 56. Então a gente vai abrir mais um pouco e medir novamente. Espera aí. Na hora que a gente amarra o nó de laçada, ele pode correr. Na hora que a gente puxa, ele pode correr. E eu vou marcar 60 centímetros, tá? Vamos lá. Na hora de botar aqui no cordão, ó, dobrei e vou colocar aqui na base. Às vezes, na hora de colocar na base, a gente solta e ele corre. Vamos ver se tem 60 antes de eu fechar o nó. Agora sim, eu vou apertar e ele vai vir nos 60, tá vendo? Beleza. Então, agora eu posso apertar, que ele tá com 60 centímetros. Ó, essa parte menor com 60 centímetros, o restante dos 3 metros aqui. Pego outro cordão de 3 metros, faço a mesma coisa. Agora eu já meço um pelo outro, ó. Eu já faço isso, junto aqui a pontinha, venho e já faço aqui, ó. Agora, é o segredinho. Presta atenção. Na hora que a gente vai colocar a outra linha com esse pedaço também mais curto, eu tenho que, ó, presta atenção. Os 2 pedaços mais curtos, eu quero que eles se encontrem. Então, eu tenho que fazer isso, ó. O pedaço mais curto tá aqui. Eu quero que os 2 pedaços mais curtos fiquem no centro. Então, eu tenho que prestar atenção na hora de colocar na base para que isso aconteça de forma que fique certinho. Ó, tá vendo? Os 2 cordões aqui. Vamos passar por aqui e apertar para ver se ficou certinho. E olha lá, belezinha. Os 2 com a mesma medida e essas 2 partes menores, então, tá? Os 2 cordões com 60 centímetros, eles têm que ficar internos aqui, ó. E as partes maiores aqui. Recapitulando,
São 2 cordões de 3 metros que a gente prende na base, sendo que a gente mede 60 centímetros e faz 2 cordões aqui, ó, de 60 centímetros e o restante dos 3 metros está aqui. Por que que a gente está fazendo isso? Porque quando a gente trabalha com o nó DNA, que é o nó que a gente vai fazer agora, a gente utiliza somente para amarração e para fazer os nós essas linhas externas. Essa linha interna, ela não se mexe, ela serve de base. É ela que fica aqui o tempo inteiro recebendo o nó em volta dela. Por isso eu preciso de tanta linha aqui na lateral e no meio eu preciso somente do que eu quero que fique o tamanho final da minha peça, tá? Por isso eu fiz aqui 60 centímetros e o restante está aqui. E agora a gente vai fazer nó DNA. Como é que a gente faz o nó DNA? Ó, linha da direita por baixo das 2 linhas do meio e por cima da linha da esquerda que vem para cá. Eu puxo devagar e levo até lá em cima e aperto. Olha, esse nó, depois eu vou ajeitar ele aqui na minha base, tá? Porque eu tô colocando ele aqui no meio só para poder eu ter equilíbrio para começar a fazer o trabalho. Mas depois a gente vai ajeitar ele na base porque vão entrar os outros cordões. Estamos só começando o nosso trabalho. Então vamos continuar. Olha, nó DNA é sempre para o mesmo lado, tá? Venho de novo, linha da direita por baixo da linha das 2 do meio e por cima da linha da esquerda que vem para cá. Esse movimento é repetido até a gente terminar essa jornada aqui de nó DNA. Porque a gente vai fazer nó DNA direto até que essas 2 linhas laterais que estão compridas se igualem com essas linhas de 60 centímetros, tá? A gente vai usar toda essa linha para fazer nó DNA até elas se igualarem. É isso que a gente vai fazer. E esse movimento é repetitivo. A gente só repete o nó para o mesmo lado, sempre. E o que que acontece? Por que que eu chamo de nó DNA? Ele é um nó que é espiral, ele vai formando um movimento espiral. Percebe que ele já está se contorcendo aqui? A partir do 5º nó, ele já começa a fazer o movimento espiral. Por que que eu chamo de DNA? Eu chamo de DNA porque você vai ver que o movimento que ele faz, depois de pronto, parece uma cadeia de DNA. Fica muito lindinho. Opa! Deixa eu juntar isso aqui, por isso que eu coloquei no meio, que é para poder dar equilíbrio. E não acontecer isso de ficar caindo. Olha, e a gente vai repetindo sempre o nó para o mesmo lado. Sempre para o mesmo lado. E ele vai torcendo. Daqui a pouco já vai ficar difícil. E aí o que que a gente faz? A gente deixa ele torcer. Ó, já vou te ensinar como é. A gente vai levando e vai fazendo o nó até onde der. Bom, agora ele está dizendo, eu quero virar, e deixa ele virar. Eu seguro a linha para o lado que eu estava fazendo o nó, tá? Para eu não me perder, e deixo o nó girar. Ele girou, agora eu continuo a fazer o mesmo movimento. Sempre para o mesmo lado. Ó. E aí ele já vai se ajeitando. Daqui a pouco ele vira novamente. E é só fazer o nó para o mesmo lado. Nó DNA é feito assim, tá? Olha, vê se não está parecendo uma cadeia de DNA. É por isso que eu chamo ele de nó DNA. Ele vai fazendo esse movimento espiral, ele vai dançando. Essas 2 linhas aqui vão dançando em volta dessas 2 linhas do meio. E isso vai formando esse nó espiral, que eu gosto de chamar de nó DNA. Ele vai fazendo todo esse movimento. O nó vai girando em torno dessas 2 linhas. Olha, que bonito. Ele já está virando para o outro lado e a gente deixa ele fazer o movimento dele. Olha, sem pressa,
sem apertar demais, porque no macramê a gente não precisa ter pressa. Essa é a melhor parte de fazer macramê, é que a gente faz devagar, se concentrando em cada nó, porque quando a gente faz isso, a gente foca somente no que a gente quer fazer. Olha, ele já está querendo virar de novo, tá vendo? Eu faço mais uma vezinha para o mesmo lado, o meu nó. Ó, olha a força que ele faz para o outro lado. E a gente faz até onde der. Pronto, não dá mais, ele quer virar, deixa ele virar. Ó, virou e a gente continua a fazer. Falei para você que a gente vai fazer até as linhas se igualarem. Elas ainda estão lá embaixo. E olha o movimento que ele vai fazendo. Tá vendo? Por isso que eu chamo de DNA. Vê se não parece uma cadeia de DNA. Lindo! Olha que coisa linda. E são somente essas duas linhas laterais que se mexem e que fazem todo esse trabalho. Essas linhas do meio você vai perceber que elas vão continuar aqui do mesmo tamanho, do mesmo jeito até o final do trabalho. Olha. Por isso que esse nó é um bom nó para a gente que está começando. Quando a gente está começando no macramê, a gente tem muita dúvida e a gente tem muito medo de fazer. Mas quando a gente está fazendo esse nó aqui, ó, é o mesmo nó para o mesmo lado toda a vida. Por isso, é um bom nó para quem está iniciando. A gente vai fazendo, vai treinando o movimento dos dedos e vai aproveitando e vendo a beleza desse nó aparecer na nossa frente. As linhas vão dançando dentro desse nó. Olha como ele já está querendo virar, eu deixo ele virar de novo, eu sempre seguro a linha para o lado de onde eu estava trabalhando. Ó, tá acontecendo isso aqui porque a gente só tem uma linha amarrada, tá? Ó, vamos continuar para o mesmo lado, sempre para o mesmo lado, tá? Esse é o segredo do nó DNA. A gente dá o nó sempre para o mesmo lado. O que vai acontecer se eu der o nó para o outro lado? Eu vou desandar esse movimento, essa cadeia de DNA aqui, ó. Eu desando, então eu tenho que dar o nó sempre para o mesmo lado. Ah, mas tem que ser sempre para o lado direito? Não. Se você começar do lado esquerdo, mantenha-se do lado esquerdo até o final do trabalho. Como eu comecei pelo lado direito, eu vou continuar do lado direito, tá? E é só continuar fazendo o nó. Sempre para o mesmo lado e deixar ele fazer o movimento dele. Ó, você pode notar que as linhas lá embaixo já subiram. Elas não estão mais tão compridas. Por quê? Porque elas vão... São duas coisas que faz a gente gastar bastante linha quando faz o nó DNA. São dois fatores. O primeiro deles é que a gente usa somente essas linhas laterais. O segundo é que, além da gente só usar a linha lateral, existe esse movimento. Quando faz esse movimento, ela ainda sobe mais. Você está torcendo aqui, ó. Está tudo torcidinho. Então, faz com que a gente gaste mais ainda essa linha lateral. Olha só. E a gente vai compensando isso com essa dica que eu te dei, de diminuir. O que acontece se você não fizer aquela diminuição? No início eu falei para você o quê? Deixa a linha do centro com 60 centímetros e o restante dos 3 metros na linha lateral. Se você não fizer isso, o que pode ocorrer é que quando você estiver no meio do seu trabalho, a linha lateral vai acabar. E aí você vai ficar com essa linha do meio compridona e sem linha para terminar o nó DNA. E sendo dessa forma aqui que eu te falei, ó, você vai levando, você está fazendo a sua cadeia de DNA e você está compensando essa perda de linha lá embaixo. E você pode fazer uma cadeia de DNA bem comprida, que é o que a gente quer fazer aqui, um painel cheio de nó DNA. Olha, que lindo!
Olha que bonito que tá ficando isso. E a gente está quase igualando as linhas lá embaixo. E quando a gente igualar, a gente para. Olha que legal. Como que a gente compensou essa linha. Ó, tá quase do mesmo tamanho da linha do meio. Quando ficar do mesmo tamanho, a gente pode parar. Mais umazinha. E olha lá, que legal. Fizemos uma cadeia de DNA e igualamos a ponta das linhas. Parecia que era impossível, né? Mas olha que legal. Agora que a gente terminou aqui, ó, a nossa cadeia de DNA, nossa primeira, porque nós vamos fazer 5 dessa daqui, tá? Agora a gente vai alternar cadeia de DNA com o outro nó simples que eu vou te falar. Olha, agora a gente vai pegar aquele outro cordão de 1,80 m e esse aqui a gente vai unir as pontas, tá? Unir as pontas, achar o meio, trazer aqui e dar o nó de laçada. E a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer aqui, nesse cordão, eu vou deixar ele mais para cá, depois a gente ajeita. Nesse cordão, a gente vai fazer de 10 em 10 centímetros um nó simples. Então, a gente marca, ó, 10 centímetros e a gente faz aqui um nó simples. Como é que a gente faz? A gente traz a linha aqui e, ó, o meu dedo tá ali onde tem que ser o nó. E a gente só puxa. É um nó simples, tá? E a gente fez um nó. A gente marca mais 10 centímetros. O que que a gente faz? A gente faz assim, ó. Que eu já marquei aqui 10 centímetros. E, novamente, trago a ponta e faço outro nó simples. Mais 10 centímetros. Marquei aqui e faço outro nó simples. Muito bem. E ó, o último nó termina mais ou menos na altura do trabalho de DNA que a gente terminou. O que que a gente vai fazer com a outra linha? A gente também vai fazer nó simples de 10 em 10 centímetros. Só que a gente vai começar um pouco em cima, tá? A gente vai marcar aqui, ó, a metade desse espaço, que seria 5 centímetros, para a gente alternar esses nozinhos. E a gente vem, traz a linha e faz o nó simples. Apertei e ele fica mais ou menos entre, tá vendo? No meio do espaço dos 10 centímetros. Vou fazer outro aqui, nesse meinho aqui, para poder o nó ficar alternado. Ó, eu tô alternando aqui uns nós simples. E aqui nesse meinho eu faço outro nó. Tá? Essa camada aqui tá pronta. O que que a gente faz? A gente agora pega novamente o cordão de 3 metros, porque isso aqui a gente vai alternar. A gente vai fazer uma camada de DNA, uma camada de nó simples. Uma camada de DNA e uma camada de nó simples. Então, nós vamos fazer 5 vezes essa peça aqui de DNA e 4 vezes essa peça aqui entre os DNAs. É isso que a gente vai fazer. É uma peça simples, ó. Só para relembrar, o que que a gente faz aqui? Lembra quando a gente prendeu esse aqui? A gente marca os 60 centímetros, certo? Na altura dessa linha do meio, eu vou marcar os 60 centímetros, porque já estão marcados aqui. Então, eu venho, ó, faço isso. E aqui eu vou fazer o nó de laçada. Puxo e aperto. Tá? Prendi aqui. Vou pegar o outro cordão de 3 metros e fazer a mesma coisa.
Preguei aqui, ó, a parte dos 60 centímetros e eu vou igualar lá embaixo, trazer aqui, porque aí eu já sei que eu vou laçar e vai ficar aqui as duas linhas do meio, vão ficar com 60 centímetros e as duas linhas laterais vão ficar maiores. Vamos conferir se as duas do meio ficaram juntinhas e são as menores. Conferido, ó. As duas do meio são as menores e as duas da lateral são as maiores. Entendendo isso, a gente começa a fazer o quê? A cadeia de DNA, tá? E aí a gente vai repetir esse mesmo movimento que a gente fez aqui, ó. Linha da direita por baixo das duas do meio e por cima da esquerda que vem para cá. E a gente leva o nó DNA por todo o caminho dessa linha de 60 centímetros até lá embaixo, igual a gente fez aqui. E a gente vai alternando assim, um DNA e uma linha com nó simples. Um DNA, uma linha com nó simples. E assim a gente vai fazer o nosso painel e ele vai ficar lindíssimo. Olha só como é que o DNA aqui já está querendo se enrolar novamente. E a gente continua. Deixa ele querendo se enrolar. Daqui a pouco a gente deixa ele virar. Enquanto der, a gente faz. Depois a gente deixa ele virar. Ó. A gente vai fazendo aqui, ó, uma forcinha. Depois a gente segura a linha do lado que a gente estava fazendo o nó. Deixa ele virar. E a gente continua fazendo para o outro lado. Para o mesmo lado, aliás. Só que agora ele já fez o movimento dele. E a gente continua fazendo o nó DNA. E é isso que a gente vai fazer, tá? Então eu vou fazer agora o nó DNA até aqui embaixo. E a gente vai alternar. Então agora eu já posso ir colocando as linhas. Eu vou colocar outra linha daquela de 80 centímetros, de 1,80 m. Juntei as pontinhas, achei o meio e trouxe aqui. Porque são essas camadas que a gente vai fazer. Olha, prendi e a gente vai alternando nó DNA com nó simples. Nó DNA com nó simples que eu vou fazer aqui também. Aí agora eu já vou colocar novamente o cordão para fazer outra camada de nó DNA. Aí eu vou fazer aquela medida de 60 centímetros de novo. Eu meço aqui, ó, e aí eu já posso prender. Vou prender. Prendi uma, ó. A linha lateral tá grandona, a linha do meio tá de 60 centímetros. E vou prender a outra. Venho aqui, meço, levo lá em cima e já posso fazer o nó de laçada. Por isso que eu falei para você que eu ia colocar as linhas aos poucos, que era para você entender esse esquema. Porque, olha, agora essas 4 linhas que estão aqui já vão virar novamente DNA. Já é outra camada de DNA que eu vou fazer aqui. Olha, para a gente ir alternando e fazendo assim o nosso painel, tá? Quero que você entenda isso, que a gente está alternando uma camada de DNA, uma camada de nó simples, uma camada de DNA, uma camada de nó simples. Vamos colocar agora o nó simples, a camada do nó simples de novo. Então a gente pega aquela linha de 1,80 m. Por que a linha do nó simples é menor? Porque ela não precisa de fazer essa amarração toda. Por isso eu estou cortando aqui só um cordão de 1,80 m. Porque aí quando eu dobro, ele fica ali na altura que eu quero, dá para eu fazer os nozinhos e depois acertar uma boa altura para o meu painel. Já esse aqui, eu preciso dessa extensão toda de linha para fazer a amarração. Ó, então aqui eu juntei as pontinhas,
e faço, coloco ele aqui. O legal é a gente deixar essa distância de mais ou menos 1 centímetro entre cada camada, tá? Então aqui, ó, eu tenho 2 cordões, porque eu tô fazendo o DNA. Aqui eu só tenho um cordão, porque é a camada do nó simples. 2 cordões, 1 cordão, 2 cordões, 1 cordão, tá? E assim a gente vai alternando e colocando as linhas. Então, depois que eu colocar todas as linhas, a gente só vai fazer isso aqui, repetir esse processo. Vamos colocar aqui, ó. Tô colocando aqui o cordão que vai virar nó DNA também. Tá? Eu falei para você que a gente ia ter 5 camadas de nó DNA e 4 camadas de nó simples. E agora que você já entendeu, eu posso colocar todos os cordões. Não quis colocar no início para não confundir. Vou prender aqui. Ó, e para não confundir, eu vou iniciar aqui. Deixa eu só conferir se as 2 linhas menores estão no centro, estão certinhas. Então, eu posso iniciar aqui o nó DNA. Entendendo que o nó DNA, você repete o nó sempre para o mesmo lado. Eu comecei pelo lado direito, se você quiser começar pelo lado esquerdo, não tem problema. Mas você tem que manter a mesma direção durante todo o trabalho, tá? Só estou iniciando que é para você perceber que é uma camada de DNA e uma camada de nó simples. Essa agora aqui é do nó simples, eu vou juntar as pontinhas e vou prender. Olha, e esse painel vai ficar lindo. Você ainda não está vendo ele completão, mas você vai ver quando ele ficar pronto, você vai falar, uau, que lindeza. Deixa eu prender assim, entre uma linha e outra, que ele não vai cair. Pronto. E agora eu vou prender os 2 últimos cordões, porque a gente iniciou com uma camada de DNA e a gente vai terminar com uma camada de DNA. E aí a gente novamente marca aqui os 60 centímetros para prender o cordão. Prendi, conferi que a parte menor está para dentro. E agora a outra, vou prender também, vou marcar os 60 centímetros aqui. E vou prender esse último cordão. Pronto. E agora sim, agora a gente vai dar continuidade aqui ao trabalho. Deixa eu só ajeitar, a gente pode ajeitar aqui, ó. Equilibrar o espaço entre eles, entre os cordões, para que também aqui no final o tamanho fique equilibrado. E agora a gente vai dar continuidade, olha. Cada camada, essa última camada aqui também é de DNA. Eu vou só iniciar aqui para você ver. Olha. Tá vendo? Só para você entender que eu falei. 5 camadas de DNA. Temos aqui então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E 4 camadas com nó simples. 1, 2, 3, 4. E é isso que vai formar o nosso painel. Agora eu vou completar essas camadas de DNA e vou completar também as camadas dos nós simples e você vai ver ele prontinho. Quando eu chegar aqui no finalzinho, você vai ver ele prontinho. Olha que lindo que ficou. Agora eu consegui terminar todas as camadas, alternando, como eu te falei.
DNA, nó simples, DNA, nó simples, DNA, nó simples, DNA, nó simples, DNA. E olha que lindo que ficou. Um painel simples e belíssimo. Agora o que a gente vai fazer? Acertar essa franja, que particularmente eu vou falar para você, eu amo essa franja assim toda irregular e desfiadinha. Mas eu sei que muita gente gosta dela retinha. Então a gente vai dar um jeito aqui, tá? Porque tem essa alteração por conta dessas linhas aqui, ó, que elas ficaram um pouquinho maiores. A gente pode acertar isso aqui agora, começando a tirar essas partes maiores. A gente ainda pode tirar mais um pouquinho para poder ficar tudo na mesma altura dessa aqui. Agora a gente faz assim. E a gente vai acertando. A gente arruma a linha e acerta. E voilá! Agora a gente faz aquela espanadinha. Só bagunça aqui os fios, ó, assim. Bagunça com a mão, ó. Para poder deixar ele bem natural. E agora a gente sacode aqui e voilá! Olha que lindo que ficou! Esse painel ficou estilo borrô. Olha, ele tá muito lindo, né, André? Ficou maravilhoso. Eu gostei muito. Ah, André, faltou a alça. Gente, desculpa, eu esqueci de falar. Aí você corta mais um cordão de 80 centímetros, que é para poder você fazer a alça do seu painel, tá? E aí a gente faz o quê? Deixa eu tirar ele daqui que tá muito alto. Olha só, eu gosto de fazer a alça assim, ó. Com nó simples também, tá? Eu venho aqui e dou um nó bem apertadinho e outro nó bem apertadinho. Pronto, tá feito de um lado, depois eu vou acertar ali. E aí a gente coloca na altura que a gente quer e a gente amarra do outro lado da mesma forma. Com um nó bem apertado e outro nó bem apertado. Que a gente chamava de nó cego, né? Porque ninguém mais tira esse nó daqui. E é isso. Agora a gente vai acertar isso aqui. Vou até colocar aqui. E aí a gente corta aqui, André, ó, bem rentinho, tá? Aqui também, bem rentinho. E agora a gente junta aqui, ó. A gente deixa ele bem juntinho com o cordão que estava aqui, porque ele some. Veja bem, quando eu faço uma alça para o meu painel, a minha intenção não é que a alça apareça. O que eu quero é que o meu painel apareça. Então a minha alça vai ser a mais discreta possível. Eu amarrei, pendurei, quietinha. Eu quero que todo mundo olhe para o meu painel. Olha, então agora eu vou ajeitar aqui, ó, essa distância entre os cordões que eu falei para você. Só arrumando, que a gente deixou aqui, ó, 1 centímetro e pouquinho entre cada cordão, né? Aqui tem 2 cordões e aqui tem um. E voilá, tá pronta a nossa peça. Olha que linda que ficou. Que lindo que ficou esse painel feito com nó DNA, nó simples e nó de laçada. Uma peça tranquila para quem está iniciando nessa arte maravilhosa do macramê. Se você quiser aprender mais peças como essa, se inscreve no meu canal no YouTube e ativa o sininho para você ser avisado quando tiver um vídeo novo. E me segue no Instagram, @osanamacramê, onde eu coloco vídeos diários para descomplicar essa arte maravilhosa do macramê. E até o próximo vídeo.